Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula. Acredito que, assim, acredito não, eu posso dizer para vocês que essa vai ser a última aula em que os assuntos serão cobrados em prova, tá? Porque temos mais alguns assuntos para concluir, mas na segunda-feira eu vou liberar o vídeo da última aula, acredito eu, que eu consigo finalizar tudo direitinho, mas não será cobrado em prova, porque acredito que a segunda unidade já está sendo extensa, assim, o suficiente para que seja necessário a cobrança em prova, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma. Vou finalizar o assunto da prova da segunda unidade hoje. As aulas que vierem depois não vai ser cobrado em prova, é só para realmente melhorar o conhecimento de vocês sobre o assunto e por isso existe a necessidade de continuar essas aulas, mesmo pós-prova, tá? Porque, como eu falei para vocês, prova é só algo que realmente é cobrado como método de aprendizagem, mas não, não é necessário que a gente precise de provas, tipo, realizar uma prova para ter conhecimento de alguma forma. Tudo bem para vocês? Pronto, hoje a gente vai ver tipos de amostras e coletas para exames. Então, a gente vai ver alguns procedimentos que são realizados na coleta de exames, como por exemplo, vocês viram até então que a urina ela passa por três métodos de análise, que é a parte física, a parte química e a sedimentoscopia. E aí eu falei para vocês também que existe especificidades para cada fase dessa, tá? Então, as três formas são super importantes para que seja dado o diagnóstico final do paciente. Então, por isso, existe a necessidade de realizar as três de forma correta. Tudo bem para vocês? Só que aí vocês se perguntam, tá? A gente sabe como é que é realizado o exame de urina, mas como é que é feito esse procedimento? Assim, como é feito na prática, né? Então, é o que a gente vai tentar, de certa forma, conversar um pouquinho aqui. E, claro, que eu não esqueci da prática que eu vou tentar simular ainda em laboratório, tá? Mesmo que nas próximas cadeiras a gente não estejamos juntos, eu vou disponibilizar, assim que for possível, eu comparecer no laboratório para realizar essa técnica para vocês de alguma forma. E quando tudo isso passar, a gente pode tentar, de alguma forma, separar um dia falar com o professor para liberar vocês e a gente realizar uma técnica simples só para vocês colocarem a mão na massa, tá? E aí é sempre importante que quando for realizar a amostra e a amostra chegar, as amostras devem ter informações mínimas, tá? No mínimo, assim. Por isso que informações mínimas, porque precisa ter o nome do paciente completo. E aí vocês vão perceber eu coloquei nome completo do paciente, identificação da amostra, horário da coleta, porque a coleta de urina para realização de análise, ela pode ser feita de diferentes formas. Por exemplo, existe em frasco coletor, onde o próprio paciente pode ser instruído quanto à coleta. Existe por cateterismo vesical, que é feita a aspiração de urina por esse catéter de drenagem. Existe a punção a gente fala de punção suprapúbica, é até um nome difícil de falar, ou por bolsa coletora, que ela é esterilizada. E assim, são vários métodos, porque quando é, por exemplo, requisitada urina de 24 horas, o procedimento vai ver o período toda a urina que foi é, descartada em 24 horas, que a gente vai ver também esse tipo de exame. Então, assim, o procedimento da coleta em si consiste justamente numa técnica asséptica, porque vai precisar ter asepsia daquela região, porque para que nenhuma contaminação externa afete o resultado do exame, tá? Por isso, a equipe deve estar sempre capacitada para ter essa eficácia na coleta. A higiene íntima, por exemplo, do paciente no período da manhã, é justamente um dos métodos que deve ser instrucionado antes do paciente realizar a
A técnica, porque quando eu falo para vocês que existem várias formas de realizar exames e uma delas é através do próprio paciente, por exemplo, quem vai ser o profissional para coletar vai ser o paciente. Então, se o paciente não for instrucionado da forma que ele deve ser instrucionado, o que vai acontecer? Vai ter uma amostra contaminada. Então, você como profissional, você como técnico, pode fazer tudo 100% dentro do laboratório e vai dar um resultado errado, um resultado falso negativo, um resultado falso positivo. Por quê? Porque houve essa contaminação, tá? Então, a higiene íntima tem grande importância em relação à validação da amostra, porque vai ter a finalidade justamente de prevenir a contaminação de qualquer resíduo presente na urina. Então, assim, o profissional que trabalhe naquele laboratório, que seja responsável por esse setor, ele deve ter atenção maior, principalmente, por exemplo, nas mulheres que têm condições ginecológicas que podem favorecer a infiltração de bactérias com maior facilidade, tá? Então, assim, existe todo esse cuidado antes de realizar a coleta. Toda essa técnica que a gente realizou da parte física, química e sedimentoscópia, isso é no laboratório. Existe todo um processo antes para que seja dado um resultado exato. E, infelizmente, são processos que não cabem a nós, porque se estamos dentro do laboratório, que a maioria dos casos em relação a quando não trabalha em hospital e trabalha em laboratório, quem vai realizar essa parte inicial vai ser o paciente. Então, se ele não for orientado da forma que deve ser orientado, não vai adiantar de nada a gente ser extremamente competente, porque vai dar um resultado, que foge do que é verídico e provavelmente vai ter que refazer esse exame. Então, é preciso, quando a amostra chega no laboratório, é preciso colocar o nome do paciente, se o laboratório tem código de barra, porque geralmente já tem, né? Tudo computadorizado. Precisa colocar o código de barra, para colocar todas essas informações no pote do paciente. E, se possível, às vezes até a gente enumera as tampas também, porque vocês concordam que se tem uma demanda de 10 urinas que chegam de uma vez, a gente abre os potes. Vocês concordam que se a gente colocar a descrição do paciente na tampa, essa tampa não pode ser trocada por outra urina. Então, assim, tudo isso é levado em consideração e precisa ser pensado, tá? Porque a coleta dessa urina para análise ela deve ser realizada por orientação do profissional mesmo, que é capacitado, e preferencialmente ser realizado no próprio laboratório, se possível, porque pode minimizar a chance de contaminar e diminuir o tempo entre a coleta e a análise do material que a gente analisa no laboratório. Então, a coleta de urina em frasco estéreo, que a gente chama, que é fornecido pelo próprio laboratório ou disponibilizado em farmácia, é indicado assim, nos casos que os pacientes possuem controle do esfíncter, que é justamente que tem esse controle mictório. Claro que se for um paciente que não tem esse controle, aí a gente pode ser coletado de outras formas, mas assim, de uma forma geral, ele precisa ter esse controle, tá? E no caso de crianças menores de 2 anos, a gente utiliza uma bolsa coletora infantil, que eu também vou mostrar nos próximos slides. Porque geralmente a criança nessa idade ela não tem o controle do esfíncter para capacitar o xixi bem direitinho naquele frasco. Então, tudo isso é levado em consideração. A gente estuda nas referências e nos artigos que tudo que foi estudado sempre enfatiza a preferência pela primeira urina da manhã. Só que assim, nos casos em que situação não é possível, as referências consideraram aceitável para a amostra a urina retida na urina por pelo menos 2 ou 4 horas, tá? Então, por exemplo, o que está querendo dizer esses estudos? De preferência, assim que você acorda, fazer xixi. Se você não conseguiu, aí você vai bebendo água e tudo mais, normal, sem precisar encher sua bexiga e vai retendo aquele líquido que tiver no seu corpo nesse período, e de 2 ou 4 horas. E aí pode ser que seja possível analisar, só que vai depender do laboratório. É o laboratório onde você vai trabalhar que vai dizer, olha, oriente dessa forma, por quê? Tudo isso é questão de análise de estudos. Vai ter laboratório que vai estudar um artigo científico que diz que
Não é recomendado ficar retendo a urina, não vai ter os mesmos micro-organismos de uma urina assim que acorda. E o que é que você deve fazer? Deve orientar o paciente que só realize a coleta na primeira urina, que não adianta ficar reter a urina de 2 a 4 horas na bexiga durante o dia para fazer a coleta, porque o laboratório não vai aceitar nessas possibilidades. Então, de certa forma, é muito pessoal, só que na verdade a gente tem um padrão, só que cabe a cada laboratório analisar o padrão melhor para poder seguir o fluxo mesmo. Porque se tem como comprovar com artigos científicos que é melhor dessa forma, por que não seguir, tá? E assim, aqui foi o que eu frisei, porque isso foi um estudo feito mesmo, segundo o Carvalhal. A gente precisa referenciar essas informações, que a coleta de urina para análise deve ser realizada por orientação de profissional capacitado, principalmente e preferencialmente ser realizado no próprio laboratório, porque isso vai minimizar as chances de contaminação e diminuir o tempo entre a coleta e a análise do material para a amostra. Aí o que foi que eu coloquei aqui? As informações que eu coloquei aqui foi em relação à urina de jato médio, que é um tipo de exame que é realizado. Aí quais são os cuidados que deve ter? Isso aqui, eu tive que realmente copiar essas informações porque é a técnica que a gente segue, tá? Que a gente orienta. Que para o homem, lavar as mãos com água e sabonete, lavar o pênis com água e sabonete, distendendo todo o prepúcio, porque vocês já estudaram anatomia? Não sei se vocês já estudaram anatomia, na verdade. Fica aí essa questão. Não sei se vocês estudaram anatomia. Eu acredito que sim, com o Dani, se eu não me engano. Mas o prepúcio é justamente essa pelezinha mesmo que tem no pênis, que geralmente os homens, geralmente não. Às vezes as pessoas têm fimose, que é aquela pelezinha não desce até o final. Então, distende todo esse prepúcio, então vai deixar todo o pênis descoberto, porque isso é como se fosse uma capinha, né? E aí vai enxaguar com bastante água e secar com gás estéril ou uma toalha limpa. Então, assim, se você não tiver, se o homem não tiver gás, faz com uma toalha que não foi usada ainda. No caso da mulher, vai lavar as mãos com água e sabonete, lavar a região genital, anal também, se preferir, com água e sabonete, de frente para trás. Enxágua com bastante água e seca com gás ou toalha. Há laboratórios que diz que não é para utilizar sabonete, só lavar com água, porque possa ser que nessa lavagem seja eliminada bactérias que na verdade a gente deveria ter que ter elas para poder confirmar no laboratório, no exame. Então, assim, vai depender de cada laboratório, tá? É, No caso de sangue menstrual, pode também interferir no exame, e aí a gente sempre recomenda passar o período menstrual. Claro, se a mulher tiver uma menstruação regulada, né? Um ciclo menstrual regulado. Se não tiver, aí, assim, vai ser na sorte, né? Na verdade, se você vai ter uma noção. Acho que o nosso corpo também responde muito quando está próximo, mas assim que teve esse período, aí passa 10 a 15 dias e solicita e realiza o exame, por exemplo. Claro, tudo isso é exame de rotina. Se for tiver algum problema de saúde, aí pode existir exceções dizendo essas questões de períodos menstruais. No caso da criança, colher preferencialmente no laboratório com cuidados especiais. Desprezar o primeiro jato da urina, que é a porção inicial, no vaso sanitário e sem interromper a micção. O segundo jato de urina, que a gente chama de jato médio, no pote de tampa larga, não encostando o frasco na região. Aí a gente utiliza recipiente graduado e estéril. Só abrir o frasco imediatamente antes da coleta e fechá-lo logo após a realização desse exame. Então, assim, tudo isso precisa ser levado em consideração, porque a realização da higiene íntima aparece como o fator mais importante, tanto no caso dos homens como nas mulheres, porque vai evitar justamente um resultado falso. Só que assim, para os homens destruir toda essa lavagem, especialmente o prepúcio, né, e a glândula que a gente chama, que puxa a pele e lava bem direitinho essa região, e a higiene íntima, no caso de paciente hospitalizado para coleta de urina, pode ser feita com água e sabão.
assim, visto que é instrucionado para realizar com o profissional que estiver naquele local e naquele momento, geralmente enfermeiro ou técnico de enfermagem, para realizar. E aí, o que foi que eu coloquei aqui no... Esse aqui foi o que eu já falei para vocês, que tudo isso é um padrão, né? Por isso que eu acabei lendo tudo isso. Mas aqui, ó, tem as informações, ó, de forma mais didática, digamos assim. Lave as mãos, exponha a glande, que é a cabeça, e mantenha o prepúcio, que é a pele, retraído. Lave com água e sabão, enxague com água em abundância, enxugue com a toalha. Comece a urinar no vaso sanitário sem interromper. Assim, não dá pausa. É como se não tem, tem a cachoeira que a gente vai do nada botar a mão, pronto, é o que deve acontecer, tá? Não para, não segura o xixi e continua, não segura o xixi para colocar o potinho. Enquanto tá fazendo xixi, espera um pouquinho de nada e já, puf, coloca o potinho. E aí despreza o restante que tiver no vaso, porque é necessário assim no mínimo 12 ml, que é basicamente a metade desse potinho, e fecha o frasco e vai levar ao laboratório. No caso da mulher, mesmo procedimento, só que nesse caso vai afastar os grandes lábios, vai lavar a região vaginal com água e sabão, assim do lado de fora, enxugue de frente para trás com papel e toalha e vai começar a urinar no vaso sanitário. Eu sei que a gente pode ser, assim, pode ser não, é provável que a gente mele as mãos, mas assim, gente, é a urina da gente, então não tem para que ter nojo, não. Só é depois que você terminar, você lavar as mãos, não tem problema nenhum. Não tem nada demais, assim. Às vezes a gente acha que é meu Deus, um baita de uma nojeira, só que, na verdade, não tem problema nenhum de fazer isso. É tudo de boa, então seguimos que é tudo bem fazer esse procedimento. E assim, o jejum nessa situação é desnecessário. O paciente deve ser instruído a evitar quantidades elevadas de líquidos no dia que precede o exame. E para mulheres menstruadas, como eu falei para vocês, evitar qualquer uso de creme vaginal antes da coleta. Recomenda-se aguardar 3 dias após 3 dias no mínimo, para poder realizar o exame. E a gente recomenda também que a urina após a coleta seja imediatamente levada ao laboratório por um tempo máximo de 1 hora. Só que assim, é, existem situações que pode ser que esse pote ele tenha algum tipo de conservante. Só que se também ele for refrigerado e em temperatura de 2 graus a 8 na geladeira normalmente pode ser que suporte até 4 horas, mas que seja levado sempre, tentar levar sempre de imediato. No caso desse outro exame, que é a urina de 24 horas, no primeiro dia, às 7 horas, vamos dizer assim, eu coloquei um horário, que foi o que eu vi no artigo científico, o mesmo horário. Mas assim, vai depender, tá? No primeiro dia, às 7 horas da manhã, urina e procure esvaziar ao máximo a bexiga. E aí vai desprezar todo o volume dessa amostra e, a partir daí, vai iniciar a coleta de todo o volume de todas as urinas nas próximas 24 horas. Tudo bem? Vai, acorda, faz todo o xixi o máximo que você puder. Depois disso, todo xixi que for realizado, ele precisa ser armazenado. Eu coloquei nessa imagem, geralmente o pote é bem maior, né? Porque vocês percebem que não vai dar num potinho só essa quantidade. Porque lembra que eu falei nas primeiras aulas que a gente chega a esvaziar a nossa bexiga por dia de 500 a 800 ml de urina por dia. Então tem que ser um pote bem maior. Eu acho que eu tô falando muito rápido porque eu fico cansada. Mas enfim. E aí, no segundo dia, e também exatamente às 7 horas da manhã, ou seja, na mesma hora do dia anterior em que começou a coleta, urina, esforçando-se para esvaziar totalmente a bexiga. E aí, acrescente todo o volume dessa micção na urina que foi coletada anteriormente. Durante todo esse período de coleta, aí deve-se manter toda a dieta e atividades físicas habituais. Caso tenha algum tipo de medicação, vai continuar o esquema, não interrompendo, alterando o uso de nenhum medicamento, não. Assim, sem ordem do médico, claro. Se o médico puder
tiver como recomendar se pode ou não parar, aí cabe ao médico se vai ser necessário ou não. Se for necessário, tudo isso para continuar usando qualquer tipo de medicamento, claro que vai informar o laboratório, porque a gente vai notificar na coleta que algumas alterações que podem ter acontecido pode ser devido à medicação. E aí, durante a coleta, a gente sempre orienta a manter o frasco com as amostras já coletadas em local seguro, fresco e protegido da luz. E, assim, a gente orienta a encaminhar todo o volume de urina coletada no laboratório imediatamente após o período da coleta. Então, assim, vocês falam, tá, mas aí eu fiz xixi de manhã e só vou fazer de tarde. Onde é que eu deixo esse pote? A gente orienta a esse pote ficar colocado na geladeira. Então, tem todo esse risco, né? Se você não mora sozinho, mora com alguém, é casado, enfim, tem filhos, tem que colocar com caneta mesmo, que é a urina, coloca numa bolsa plástica e notifica essa bolsa plástica para não ter nenhum erro, né? Ninguém beber achando que é água, porque até a embalagem é meio parecida com um tipo de suco. Só que, né, assim, eu sei que vocês têm cuidado e vão orientar dessa forma. E deixa eu ver mais se tem mais alguma coisa. E assim, tudo isso, veja quanta informação tem, sem, sem ter nossa mão no meio, né? Porque se o paciente for fazer isso em casa, tudo isso vai depender do paciente. Se ele não fizer direitinho, aí, rapaz, complica a gente fazer o exame fidedigno no laboratório. Então, vocês concordam que é uma parceria que deve ser realizada entre o paciente e o profissional daquele laboratório. Então, deve ser instrucionado, igual como eu estou falando para vocês. O profissional deve orientar o paciente na hora, antes de fazer todo esse exame realizado pelo paciente, né? Que vai ser ele mesmo que vai realizar. Então, basicamente é isso. Claro que é o que eu falei para vocês, porque assim, suponha que o paciente vai iniciar a coleta de urina das 24 horas, vamos mudar, de 8 horas da manhã, do dia 20. A primeira micção das 8 horas do dia 20 é desprezada, e a partir dessas, todas as demais são coletadas no frasco que é o que está aí na imagem. Aí, às 8 horas do dia 21, será considerada a última coleta de urina, independente de ser a primeira do dia. Então, isso eu já vi também em outra pesquisa que foi realizada. Só que, assim, a gente recomenda que esses frascos de coleta de urina de 24 horas sejam, claro, identificados com o nome, o peso do paciente. Assim, vai depender de laboratório, mas da forma correta mesmo, assim, completa, o nome, o peso, a altura, as datas e os horários de início e término dessa coleta, tá? Então, basicamente, é isso que vocês precisam fazer. Aí, depois que o paciente leva esse exame de urina, aí é o que a gente vai ver o que é que precisa. Se precisa fazer uma urocultura, se precisa fazer só análise da urina, que é aquelas 3 fases. Tudo isso vai depender, mas a gente pode ver também nas próximas aulas. Hoje a gente vai ficar com a urina de jato médio, com a de 24 horas, com o espermograma, e deixa eu ver se tem mais algum. E com a coleta de urina por meio de saco coletor, que vai ser para criança. E basicamente são esses 4 exames, né? Tem mais uns 3, eu acho, e a gente fala de interferências, de medicamentos e tudo mais que pode ocorrer nesse meio termo aí, né? De coisas. E aí eu coloquei sobre aqui, ó, o espermograma. Não sei se vocês sabem, mas assim, pelo nome a gente já tem uma ideia, né? E do que se refere. E aí esse assunto é um pouco mais completinho do que os demais exames. Porque assim, o exame do espermograma, ele é claro, é um exame laboratorial que vai analisar justamente a qualidade do sêmen. Que é assim, é a forma mais importante que a gente consegue avaliar a capacidade reprodutiva dos homens, é através do espermograma.
E assim, o exame é realizado quando existe alguma condição física, imunológica ou genética que possa alterar as condições espermáticas e interferir na fertilidade mesmo masculina, né? Aí eu coloquei que o espermograma é feito a partir de uma amostra coletada por meio de masturbação e avalia desde o aspecto do ejaculado em si até a quantidade e as condições desses espermatozoides, de acordo com os critérios que foram definidos pela Organização Mundial da Saúde. Então, além de verificar a fertilidade masculina, ele também é utilizado para detectar outros fatores de saúde no homem, como, por exemplo, as condições da próstata e o funcionamento dos testículos após, por exemplo, uma cirurgia de vasectomia. Tudo isso pode ser analisado com espermograma, porque, como vocês sabem, existe uma pressão mesmo é, cultural que quando um casal não consegue engravidar é porque a mulher tem algum problema, né? A gente mesmo, nós mulheres, acaba se culpando às vezes e porque sempre achamos que o problema está na gente. Então a gente busca ginecologista e aí o casal tenta engravidar, não consegue engravidar, só que na verdade o problema pode estar no homem, sabe? E assim, eu conheço casos e casos que os homens não têm coragem de ir porque acham que não vai conseguir carregar essa culpa. Só que vocês imaginam o tanto de culpa que a gente carrega já naturalmente, né? Então, assim, eu sempre espero que tudo isso seja com o tempo desmistificado. Mas eu sei que é toda essa questão que envolve a infertilidade masculina, porque eu coloquei em questões de pontos, porque assim, isso aqui é os cuidados na hora da coleta, que é basicamente seguir os mesmos processos. A diferença vai ser o material mesmo que vai ser utilizado, que não vai ser o xixi, vai ser justamente o sêmen do homem. Então, infelizmente, assim, é, infelizmente é um exame que é meio constrangedor para muitos homens, vamos dizer assim. Porque vocês sabem que ejacular é uma forma natural que o homem precisa estar à vontade para conseguir fazer isso. Só que no laboratório tem uma sala específica, ou banheiro, enfim, porque o tempo de sobrevida desses espermatozoides é muito pouco. Então tem que ejacular e a gente já meio que analisar essa amostra, sabe? Então, muitas vezes o exame tem que ser feito no laboratório. Então vocês sabem como é constrangedor, né? Para o homem ter que estar no banheiro e tentar chegar de alguma forma nessa situação para poder ejacular e colocar num potinho. Então, aqui foram os cuidados que eu coloquei na hora da coleta. Passar antisséptico fornecido pelo laboratório no pênis, na glândula e no orifício. E secar bem com gaze. Coletar todo o esperma ejaculado diretamente no frasco, com cuidado para não perder o conteúdo, né? Tem que realmente mirar bem no potinho. E não usar lubrificante e nem saliva nessa hora. Então, eu coloquei alguns pontos que podemos falar, porque o espermograma e infertilidade masculina tem tudo a ver, porque assim, a gente falando da estatística, cerca de 15% dos casais apresentam dificuldade de engravidar. E após um ano de relações sexuais desprotegidas, às vezes nos casais inférteis, o fator masculino é o único responsável em cerca de 20% dos casos, que contribui para que não exista essa possibilidade de engravidar. E assim, tem condições que são reversíveis e identificáveis, como às vezes tem uma obstrução ductal, e a gente chama de. Esses nomezinhos, eu sempre me perco falando, mas é hipogonadismo, tudo isso, em que há problemas nas questões das gônadas, então tudo isso pode ser que seja tratado. Só que também tem outras situações que são irreversíveis, porque às vezes tem uma atrofia testicular bilateral secundária, que a gente chama, tem orquite viral. Então, tudo isso vai permitir ao casal qual é o potencial reprodutivo deles, sabe? Não é uma culpa que vai ser do homem. A gente tem que entender que se é um casal, vai funcionar com duas pessoas. Então, se existe uma pessoa com problema, não é ela que deve carregar a culpa inteira. Deve entender que o casal em si, no momento dessa forma, não tem como. Aí vai buscar o quê? Outros meios. Tá? Que existe outros meios, existe adoção, existe inseminação artificial, enfim, N fatores
que pode também realizar esse exame para se conhecer melhor. Aí, assim, os pré-requisitos e contraindicações, né? Eu vou beber só uma aguinha. Por quê? O espermograma ele também pode ser chamado de análise do sêmen, que é basicamente tem vários nomes. Pode ser análise do sêmen, pode ser contagem espermática, citologia seminal, estudo da morfologia espermática. É realizada a partir de uma amostra do sêmen que vai ser obtida através de quê? Da masturbação. A recomendação é que o homem fique de 2 a 5 dias em abstinência sexual antes de realizar a coleta, porque acredito que vai acumular mais e vai ficar mais possível disso acontecer, né? Então, dessa forma, é importante que o paciente ejacule sempre dentro do frasco e não faça uso de lubrificante, porque essas condições podem interferir na realização do exame. Então, não há necessidade de jejum alimentar ou nenhum outro tipo de cuidado ou tudo mais. Aí, essas são as recomendações. Então, é importante salientar que o espermograma pode ser feito por qualquer homem em idade reprodutiva sem nenhuma contraindicação. Nesse sentido, por se tratar do exame de coleta e análise laboratorial não invasivo e nem de dor, não tem complicação ou risco à saúde, tá? E aí, o outro ponto é como realizar. Como é realizado o espermograma? Geralmente assim, se você tem indicação médica para realizar um espermograma, aí e está se preparando para o exame, conheça as orientações importantes para fazer a coleta. Por quê? É justamente esses cuidados que eu falei para vocês anteriormente, lavar as mãos, não utilizar lubrificante, tudo isso precisa para realizar o exame, porque ele é bem simples teoricamente. Você está só lá com você sozinho, com o potinho, e aí ejacula para que seja disponibilizado da amostra e poder ser analisada, porque é justamente o que o espermograma vai analisar. A amostra ela é coletada e enviada e realizada, na verdade, no laboratório, onde passa por dois tipos de análise, que é a análise macroscópica, que é feita a olho nu, que são avaliadas. Eu até estou mostrando para vocês aí nessa imagem, que são avaliadas as condições físicas do sêmen, como volume, viscosidade, liquefação, a coloração, se está ácido ou não, que é em relação ao pH, e a análise microscópica, que é onde a gente vai ver a concentração dos espermatozoides, a motilidade total, progressiva, a vitalidade dos gametas e sua estrutura. Então, assim, a gente também consegue ver medidas as quantidades de leucócitos no esperma, que são as células de defesa do nosso corpo, né? E normalmente são solicitadas duas coletas com intervalo de 15 dias, para que se possa comparar o resultado. Caso seja os resultados muito diferentes um do outro, aí a gente orienta a realizar um terceiro. Mas normalmente 3 é o suficiente. Outro ponto é quais problemas e alterações podem ser identificados. Pode justamente diagnosticar as possíveis causas da infertilidade masculina, né, de uma forma geral. E analisar se tem problema na próstata, se tem. A gente chama de. Vai depender muito, mas o nome é bem difícil. Vocês não precisam decorar, não, esse nome. Mas, assim, se eu perguntar. Quais problemas e alterações podem ser identificados? Então, eu falei justamente da questão de fertilidade, falei que pode ser identificado problemas na próstata. Citei alguns exemplos aqui, só que tem um aqui que a gente chama, que ele é bem complicado de falar, que é teratozospermia, que é justamente espermatozoides que têm má formação com alterações morfológicas. E aí, às vezes são drogas que são utilizadas ou inflamação no sistema reprodutor que pode causar esse problema, tá? Mas assim, o que vocês podem saber é que tem esses problemas que podem ser causados. Não é preciso decorar esses nomes, não. E assim, os tratamentos, espermogramas, a gente lembra que é um dos principais exames solicitados para verificar justamente a fertilidade
E assim, outros exames podem ser solicitados, como fragmentação de DNA, aí tem fiches, que são técnicas genéticas, tem a questão de carga viral, para ver se tem algum tipo de vírus que está alterando. Tudo isso pode ser solicitado, mas vai depender do que foi encontrado na análise do espermograma, que a gente consegue analisar tanto macroscopicamente quanto microscopicamente. Aí vocês estão vendo aqui alterações no espermograma, que é a contagem normal, que é essa primeira imagem, uma baixa quantidade. Ó, vocês estão vendo que tem probabilidade de atravessar justamente a barreira, né, que a gente tem para chegar no útero. Quando tem pouquinho assim, vai correndo para chegar pelo canal, acaba não tendo nenhum mais, porque são muito pouquinho. Aí tem uns que tem problema na motilidade, porque eles acabam, por exemplo, existe um caminho, eles ficam andando para o outro lado. É muito engraçado de ver. Porque realmente na época da faculdade, quando a gente teve essa aula, o que era que tinha que acontecer? Os meninos tinham que se prontificar a ir para o banheiro para a gente poder analisar. Só que é claro que as amostras não foram identificadas, porque tem essa questão ética, que não tinha necessidade de saber quem era que estava com os espermatozoides bom ou não, mas é só dessa forma que a gente consegue ter uma prática. Teria que existir essa como é que se diz? Essa disponibilidade de uma pessoa ou alguns meninos, porque assim, na minha sala tinha mais meninos, então era mais fácil de saber, de não saber de quem era a amostra. Se só realmente tiver um menino na sala, realmente acaba sendo um pouco constrangedor, mas assim, eu posso tentar procurar alguns vídeos e disponibilizar para vocês como é que consegue, como é que vê, como é que ele fica no microscópio, tá? Para vocês verem direitinho. E para finalizar, que isso aqui é muito simples também, que é a coleta de urina por meio de saco coletor, que é para criança. Então, justamente como eu falei para vocês, a criança não tem muito controle do esfíncter, então existe esse saquinho para que ela possa fazer xixi. Faz a higiene da região genital normal, com água e sabão, não utiliza antisséptico. Nos meninos, retrai o prepúcio, lava muito bem. Nas meninas, limpa sempre de cima para baixo, trocando a compressa sempre que voltar ao local onde iniciou a limpeza e enxugar com a toalha limpa ou com gaze. Aí o que é que a gente faz? Retira esse papelzinho que recobre a parte adesiva e fixa o orifício no saco coletor. E assim que a criança urinar no saco, fecha ele, colocando as bordas do orifício, verifica se está bem vedado, e a urina deve ser mantida em geladeira até ser levada em laboratório. Então, essa é uma forma de coletar de crianças, geralmente até os 2 anos de idade, a gente coleta dessa forma. E basicamente é isso, pessoal. Eu vou tentar fazer para vocês algum exercício que eu posso tentar enviar no final de semana. Eu me disponho a realizar esse exercício para vocês de fixação. Na segunda-feira eu libero os demais assuntos, mas não serão cobrados em prova. Vocês podem assistir depois e anotar depois. E espero que tenha sido uma aula produtiva para vocês, tá? Um bom final de semana para vocês e até breve, se Deus quiser.